Gestante pode fazer yoga? É uma coisa assim que é recomendada? Tem algum tipo de cuidado? Precisa de liberação do médico, por exemplo? Sim, então o yoga ele é para gestantes, as gestantes super têm benefícios com ele, porém, como qualquer outra atividade física, é recomendado que o médico libere, né, dê essa liberação médica, porque cada corpo é um corpo, né, cada gestação é uma gestação, então vão ter gestações de risco, né, em que a atividade física ela é completamente 100% contraindicada, então nesse caso o yoga acaba sendo também contraindicado, porém, se a gente for pensar também que no yoga os asanas, né, que são as posturas, são apenas uma das partes do yoga, né, então essa pergunta acaba até sendo um pouquinho, né, tendo uma dualidade, porque a prática física, sim, seria contraindicado para essas gestantes com risco, né, que teriam risco na gestação, porém, os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, a própria meditação, né, que todas são partes do yoga, né, são ferramentas do yoga, vão beneficiar super essa gestante, mesmo que ela não possa se movimentar, né? Então, eu acho que o yoga acaba sendo indicado até mesmo para essas gestantes, com essas restrições dos asanas para quem tiver com gestação em risco, enfim. É importante lembrar disso mesmo, porque muitas vezes a gente traz o yoga aqui e aí lembramos daquelas posturas bonitas e a gente acaba focando muito nisso, mas vale lembrar que vai muito além. O yoga tem as respirações, o yoga tem também as meditações. Isso tudo ajuda demais a gestante porque é um momento natural de muita ansiedade. Então o sono muitas vezes vai mudar. A forma como a gente se sente em relação ao nosso corpo, a forma como a gente se enxerga no espelho, a nossa mobilidade muda também. Sim. Então, acredito que colocar ali diversos tipos de estímulos. Então, eu vou respirar melhor, respirar de forma mais consciente, eu vou me mexer um pouquinho ali com a prática física, se for possível. Vou meditar e visualizar aquilo que eu desejo para mim, para o meu bebê, é super importante. Então, isso que a professora Natália falou pra gente é muito válido de ser lembrado na gestação e além dela, né? Sim. Que o yoga é muito mais do que os asanas que a gente fala aqui, que são as posturas físicas. Separei uma outra pergunta, Nath, vamos lá. Já que a gente falou de asanas, que são as posturas do yoga, quero saber se algumas dessas posturas, elas são proibidas ou elas são contraindicadas. Sim, então na verdade tem que ter esse cuidado das gestantes, né, ou do professor que for conduzir essa aula para essas gestantes, porque alguns exercícios, alguns asanas, eles vão ser contraindicados, né, algumas posições, na verdade, vão ser contraindicadas. Então, por exemplo, né, postura de barriga para baixo, né, deitado de barriga para baixo, ou qualquer postura que possa pressionar a barriga da gestante. Então, isso é contraindicado, não vai ser nem um pouco confortável nem para a mãe nem para o bebê. Posturas de torção também, torções muito intensas, né, também não são indicadas nesse período de gestação. E as invertidas, elas acabam tendo ali um assunto um pouco contraditório, né? Na verdade, assim, se é uma praticante de yoga já de muito tempo, que faz a invertida, assim, já há muitos anos, né? Então, muito provavelmente ela pode continuar fazendo a invertida na gestação. Né? Mas se você está começando agora, né, uma praticante iniciante aí de yoga, não é o momento, no momento ideal para a gente começar a fazer uma invertida, né? Porque tem todo o risco de queda, né? Enfim, eu acho que é uma fase da vida da mulher que a gente não precisaria se arriscar dessa forma, sendo que tem muitos outros asanas que vão beneficiar muito essa mulher nesse período, né? Então seriam mais essas posturas, né? Torções invertidas, né? Ou posturas de muito equilíbrio também, né? Então tem que ter muito cuidado, porque na gestação já acaba tendo aquela movimentação do eixo da coluna, então quem é gestante sente que o equilíbrio muda muito, né? Você sentiu isso? Muito. Mesmo sendo praticante de yoga há muitos anos, é impressionante, porque às vezes a gente já tem mais facilidade, né? Sim. Eu, além de praticar yoga, eu patinei por muitos anos também, e é muito interessante porque eu sempre me considerei uma pessoa de equilíbrio fácil.
Então, se eu fico em cima de um dos pés ou se eu faço algum movimento, beleza, eu consigo. Mas na gestação isso mudou totalmente. O nosso centro de gravidade muda. Então, você que está aí gestante ou que tem uma amiga gestante, vamos nos acolher, porque tudo muda. E se você se sentir um pouquinho mais estabanada, um pouquinho mais desequilibrada, faz parte, tá, gente? Estamos juntas aqui, nós duas passamos por isso, a gente está assinando embaixo que muda e muda mesmo. Então você falou das torções que não são adequadas, Sim. Não vamos sair inventando algo novo como as invertidas se for algo que não é usual para você, se você era uma praticante antiga. O equilíbrio, o que mais, Nath, que a gente deveria olhar com carinho, com atenção e evitar? Então, e qualquer movimento que você permaneça de barriga para baixo, decúbito ventral, que a gente chama, né? Pela pressão que vai exercer no abdômen. Então, posições onde você fica deitada de barriga para baixo e, por exemplo, a roda que a gente pega nas pernas, faz aquelas extensões de tronco. Então, tudo isso, nesse momento da vida da mulher, é evitado é indicado que se evite, na verdade, né? Vamos nos acolhendo, né? Porque também as fases vão mudando. E cada trimestre da gestação faz com que a gente mude muito, o nosso corpo mude muito e as nossas necessidades mudem também. Exatamente. Você lembra de se sentir mais ansiosa em qual período? Porque o começo naturalmente gera um monte de coisas na nossa cabeça e no nosso coração. Sim. Mas teve algum período determinante, assim, que a ansiedade veio mais à tona para você? Eu acho que no início e no final, né? Porque no início é tudo novo, então é muita mudança, né? Como é que vai ser? Então você se questiona, né? Você fica ali mergulhado naquele mundo novo, então você vive um pouco mais no futuro mesmo. Isso é muito comum, né? Então, e é saudável, de certo modo eu acho que é saudável. O problema é quando a gente extrapola e sai dessa naturalidade da situação, né? E aí acaba, enfim, vivenciando só no futuro e esquece, muitas vezes acaba se dedicando, assim, de forma precária no trabalho ou com seu parceiro, enfim, né? Não consegue... Afeta o dia a dia. Afeta o dia a dia, né? Tá. Então, eu acho que no início da gestação é muito comum isso acontecer, no final também, porque você já tá ali com alguns desconfortos, né, da gestação e você já está ansiosa de repente para que o bebê nasça, não sabe ao certo o dia muitas vezes, então tudo isso gera ansiedade, né? No meu caso, pelo menos foi dessa forma que aconteceu, que eu me senti, né? E você recomenda alguma prática que a gente possa fazer nesses momentos de mais ansiedade durante a gestação? Alguma coisa que a mulher possa parar por 5 minutinhos e fazer aquilo que transforma esse estado interno? Então, eu acho que assim, na verdade, a gente pensando nisso, a gente pensa na meditação, né? Ou no pranayama. Mas eu acho que a prática completa do yoga seria perfeita, porque muitas vezes essa mente agitada da mulher, né? Eu falo por mim mesmo, né? Às vezes você fala, senta um pouquinho, tenta meditar, e aí? Né? E aí não dá, né? Porque você não consegue se desprender daqueles pensamentos, às vezes porque você também não quer se desprender daqueles pensamentos, né? É uma ansiedade gostosa, né? Mas eu acho que a prática do yoga acaba te colocando no foco do aqui e do agora, né? Então, você começando com a técnica respiratória, com algum pranayama, e você se movimentando como você puder, né? Nem que seja um alongamento básico, 3 asanas de repente, só para ir preparando o seu corpo, te relaxando e preparando a sua mente também para que você vá para o passo da meditação, né? Eu acho que é importante. Então, às vezes, uns 15 minutos de prática já no dia, que envolva, né, todas as partes do yoga, eu acho que acaba sendo mais benéfico, porque se a gente fala somente na meditação, às vezes é muito difícil, principalmente para quem está começando, né? Que não tem esse hábito de meditar. Concordo, leva mais tempo para você sentir a diferença. Exatamente. Então, acho que na verdade, o yoga, eles têm esses passos, né? Ele segue vários passos para que no final a gente consiga chegar na meditação. Então, não é algo também super acessível, né? É bom que a gente fale sobre isso também, porque às vezes as pessoas tentam começar uma meditação e veem o quão desafiador e acaba às vezes se desmotivando. Então, é importante falar que a prática do yoga, ela é justamente um passo a passo. Então, o começo da prática, onde você começa a se olhar, onde você começa
a prestar atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu corpo, como está o seu corpo naquele momento, para depois você começar um pranayama, então você começa a respirar e prestar atenção na respiração. Em seguida você começa a prestar atenção também nos exercícios, nos asanas, em como está o seu corpo naquele momento, o que você sente nesse músculo, o que você sente agora fazendo isso. E aí na hora que você vai para a meditação, o seu corpo e a sua mente já estão um pouco mais preparados, né? Então você já conseguiu ali manter o seu foco muito maior naquele momento. E flui muito mais a prática. E flui muito mais. Então, assim, Verdade. na verdade, a gente está falando aqui de uma prática completa, mas isso às vezes requer 10 minutos, 15 minutos, né? Não precisa ser 1 hora do seu dia se você não tiver. Sim. Mas é importante, né? É um bom caminho para conseguir aquietar e conseguir sair desse estado de ansiedade. E lembrando que no YouTube, no Instagram, tem IGTV, tem muitos vídeos e conteúdos de yoga para quem sente dores na coluna, yoga em 20 minutos, tem vários vídeos e várias práticas que podem te ajudar aí, você que está assistindo a gente.